Olá, alunos do 7º ano. Nesta aula vamos conversar sobre um aspecto da nossa gramática normativa. Vamos rever aqui o uso do acento diferencial e entender um pouquinho o que foi a nova reforma ortográfica brasileira que alterou algumas acentuações das palavras, alterou algumas produções de sentido das palavras a partir da ortografia. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as videoaulas para os 7º anos de língua portuguesa. Não me canso de demonstrar o meu apreço e a minha admiração por todos vocês que estão aí, contemplando as nossas videoaulas, valorizando o nosso trabalho e cuidando do intelecto de vocês. Estou aqui também com o meu colega Ezion, que está fazendo a docência compartilhada comigo, está transcrevendo a minha linguagem oral para a linguagem de sinais. E vamos ver aqui quais são os objetivos estabelecidos para a nossa aula. Então, observem aqui que eles consistem em fazer a leitura de uma fábula, reconhecer o efeito de sentido decorrente das diferentes formas de escrever palavras ou expressões que têm a mesma grafia e ou pronúncia. Certo? Então, vamos aqui analisar um pouquinho, quais são os elementos composicionais de uma fábula, por que a gente tem determinadas características que fazem com que nós denominemos um texto ser considerado aí do gênero textual fábula. E vamos também analisar essa questão do acento diferencial. Aliás, aqui no nosso segundo objetivo estabelecido para essa aula, a gente já tem um exemplo do acento diferencial por meio da palavra tem. Observem aqui que a palavra tem, ela ganhou um acento circunflexo. Por que será que isso acontece? Então, se a gente for fazer uma análise dos aspectos linguísticos presentes nesta frase, a gente vai ver que esse tem, ele se refere a palavras ou expressões, no plural. Mais de uma palavra, mais de uma expressão, portanto, estão no plural. Então, as palavras ou expressões que têm a mesma grafia e ou pronúncia. Esse tem ganhou esse acento circunflexo para indicar que se refere ao plural. Se fosse a palavra, a expressão tem, seria no singular. Mas como aqui nós temos uma situação que envolve uma pluralidade de ideias, então nós vamos fazer a marcação do acento circunflexo para diferenciar o tem do singular. Tem no plural com acento circunflexo, no singular sem acento circunflexo. E vamos continuar então. Nessa aula vamos compreender como funciona na língua portuguesa esse acento circunflexo diferencial. É esse o nosso objetivo principal, Vamos aqui propor então a leitura do texto intitulado Burrice, do Monteiro Lobato. Peço que vocês acompanhem comigo a leitura. Caminhavam dois burros, um com carga de açúcar, outro com carga de esponjas. Dizia o primeiro: caminhemos com cuidado, porque a estrada é perigosa. O outro redarguiu: onde está o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que hoje passaram por aqui. Nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar outro. Que burrice! Eu sei viver, gabo-me disso, e minha ciência toda se resume em só imitar o que os outros fazem. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Continuou a filosofar o primeiro. Nisto alcançaram o rio, cuja ponte caíra na véspera. E agora? Agora é passar a val. O burro do açúcar meteu-se na correnteza e, como a carga se ia dissolvendo ao contato da água, conseguiu sem dificuldade pôr pé na margem oposta. O burro da esponja, fiel às suas ideias, pensou consigo: se ele passou, passarei também. E lançou-se ao rio. Mas sua carga, em vez de esvaziar-se como a do primeiro, cresceu de peso, a tal ponto que o pobre tolo foi ao fundo. Bem dizia eu, não basta querer imitar, é preciso poder imitar, comentou o outro. Então temos aqui uma fábula. A fábula ela tem algumas características que vocês já conhecem bem, vocês já são bastante familiarizados, já tiveram a oportunidade de ler várias fábulas. E se vocês se lembrarem, uma das características mais marcantes é que a fábula apresenta como personagens os animais, e esses animais eles
falam como seres humanos, eles pensam as atitudes semelhantes aos seres humanos, né? Então, a característica principal da fábula é apresentar como personagens animais falantes com características humanas, e também as fábulas apresentam um ensinamento moral, né? Geralmente a gente tem ali um princípio ético para se filosofar sobre, para refletir sobre, né? E nesse caso a gente tem esse ensinamento moral aqui de que nós temos que tomar um cuidado quando tentamos imitar os outros, né? Porque às vezes a carga das outras pessoas é diferente da nossa, né? Então cada pessoa é única e singular nas suas especificidades. Será que é possível a gente estar tentando imitar os outros? Tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Então aqui a gente tem uma reflexão bem pontual a respeito disso. É uma fábula do Monteiro Lobato, né? Tem aqui a referência do site em que ela está disponível. E nós trouxemos também um glossário para aprender aqui um pouquinho o significado de uma palavra diferente que surgiu no texto, a palavra val, que significa o lugar do rio ou outra porção de água, onde esta é pouco funda e, por isso, pode ser transposta a pé ou a cavalo. Então, de posse dessas informações agora, vamos para a nossa primeira atividade para fazer o aquecimento a respeito daquilo que estamos propondo hoje como reflexão linguística. Então, nós trouxemos um fragmento da fábula, né? Percebam que esse trecho ilustra um discurso direto, porque é a presença da fala direta do personagem. O travessão me indica que eu tenho aqui um discurso direto, né? Que é a fala de alguém dentro do texto. E essa fala começa com uma indagação. Então, a pergunta é: onde está o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que hoje passaram por aqui. Observem que a palavra por está em negrito. E agora, qual o efeito de sentido produzido pela palavra por destacada no trecho? O que vocês acham que a palavra por indica? Será que ela indica lugar? Será que ela indica um verbo? Ela dá uma sugestão para a pessoa praticar uma ação de pôr algo em algum lugar? O que vocês pensam sobre isso? Então, um tempo aí para vocês fazerem a análise linguística proposta na nossa primeira atividade.
Retornando então, pessoal, e aí, vamos ver qual é a nossa sugestão de resposta para vocês? Vejam, então a pergunta era: qual o efeito de sentido produzido pela palavra por destacada no trecho? Quando diz, basta andarmos pelo rastro dos que hoje passaram por aqui. Então, se vocês responderam algo semelhante a afirmar que a palavra por, nesse fragmento, tem sentido de lugar, ela identifica um lugar pelo qual a pessoa pode passar, vocês acertaram, certo? Não se refere a verbo, não significa colocar alguma coisa em algum lugar, mas significa passar por determinado lugar, indicando aí uma localização. Então, você se lembra o que são as palavras homófonas? Vamos fazer uma retomada. São aquelas que apresentam a mesma pronúncia. Desse modo, o acento diferencial tem como finalidade facilitar a identificação desses vocábulos quando eles são escritos, evitando possíveis ambiguidades, Até uma curiosidade com relação à palavra ambiguidade, que antigamente, para produzir esse som do gui de ambiguidade, tinha o trema, e o trema não se usa mais, Assim como não se usa em liquidificador, liquidação, linguiça, Linguiça a gente ainda continua pronunciando o gui, no G-U-I, mas não se acentua mais com trema como era antes da nova reforma ortográfica. Então essas são só algumas curiosidades. Mas vejam, então quando eu utilizo o acento diferencial numa palavra, ela deixa de ser homófona e ela passa a ser heterófona. Lembrem que homo significa igual e fona vem de fonética, que pode até lembrar fone de ouvido, som. Fone remete a som e fonética, os fonemas ali utilizados, que é a representação dos sons das palavras, das letras que constituem uma palavra. Então, quando eu tenho numa palavra o mesmo som, eu tenho que essas palavras são homófonas. Se elas tiverem sons diferentes, e aí quando eu coloco o acento em uma palavra, o som pode ficar diferente, Nem sempre fica, mas em algumas pode ficar diferente. Aí a gente tem que essa palavra passa a ser heterófona, ou seja, o som é diferente, Hétero significa diferente, ok? Então, como exemplo, eu posso citar para vocês a palavra pode, no presente, e pôde, no passado, com acento circunflexo. Eu posso dizer, ela pode me trazer o livro, ela pode me ensinar, no presente, do modo indicativo. No passado, eu vou dizer, ontem, ela pôde me trazer o livro, com um acento circunflexo no O do pô, Ela pôde. Então, pode, pôde, muda o sentido porque muda a circunstância temporal, Um é pretérito perfeito, indica passado, no caso do pôde, que vai ter que levar o acento circunflexo no O, e pode, sem acento circunflexo, indica presente, situação que acontece no tempo presente do modo indicativo. Então, esse acento diferencial faz o quê? Com que a palavra pode, embora elas mantenham a mesma grafia, P-O-D-E, portanto, são palavras homógrafas, porque têm a mesma grafia, mas elas são heterófonas, ou seja, o som é diferente, Pode, o O é mais fechado, pode, o O é mais aberto, Só para a gente lembrar bem o que é palavras que são consideradas homófonas ou heterófonas, heterógrafas ou homógrafas, ok? Então, continuando aqui, vejam, vamos para a nossa segunda atividade. Eu trouxe para vocês o fragmento, do texto que diz assim: o burro do açúcar meteu-se na correnteza e, como a carga se ia dissolvendo ao contato da água, conseguiu, sem dificuldade, pôr pé na margem oposta. Então, observem que a palavra em destaque, que está em negrito, é a palavra por. E agora, qual é o sentido produzido pela palavra por destacada no trecho? Então, agora vocês vão pensar assim, esse por que está nesse fragmento, será que ele indica algo semelhante a colocar? Ou será que ele continua indicando caminho, lugar a ser seguido? Um tempo para vocês pensarem e elaborarem uma resposta.
Olá, alunos, vamos lá então ver como que ficou aí a resposta da atividade 2. Vou apresentar, como sempre, apenas uma sugestão e vocês verem se vocês escreveram algo semelhante à minha sugestão de resposta, certo? Então vejam, a pergunta era: qual é o sentido produzido pela palavra por destacada no trecho? E aí, no trecho, por tem o mesmo sentido de colocar, ou seja, o burro conseguiu, sem dificuldade, colocar o pé na margem oposta, né? Então, aqui vocês perceberam que o por está sendo flexionado, né, como verbo por. É diferente de eu dizer, por favor, siga aquele caminho, vá por ali, ou passe por cá. Né? Então, quando eu indico localização utilizando o por sem o acento circunflexo, aí eu tenho que o por é uma preposição. Agora, se eu coloco o acento circunflexo, então estou flexionando o verbo por, que significa colocar, que tem o mesmo sentido. Se vocês responderam algo semelhante a isso, parabéns, conseguiram captar aí o uso do acento diferencial na flexão do verbo por. Ok? Continuando então, vejam, temos aqui mais um fragmento do texto, né? Onde está o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que hoje passam por aqui. O burro responde, conseguiu sem dificuldade pôr pé na margem oposta. Então nós temos aqui o por sem o acento, que é uma preposição, e o por com acento, que é um verbo, como eu já havia dito. Então vamos fazer uma retomada. Na língua portuguesa há um acento diferencial de timbre, o circunflexo, empregado na palavra pôde, que serviu para indicar o tempo verbal. Temos os exemplos, né? Ele fez todo aquele esforço por mim. E na letra B, vou pôr o meu pé do outro lado da margem. Está falando da margem do rio, né? Então vejam, ele fez todo o esforço por mim, por é uma preposição aqui, né? E na segunda frase a gente tem o verbo pôr no sentido de colocar, quando diz vou pôr, vou colocar o meu pé do outro lado da margem, do outro lado do rio, portanto, né? Então o acento circunflexo também serve para diferenciar a forma plural da forma singular dos verbos ter e vir, quando no presente do indicativo. Vamos ver os exemplos aí. Na letra A, aqui a criança vem para estudar e brincar. Então, esse vem sem o acento circunflexo. Observem na letra B o que acontece com o vem. Aqui as crianças vêm para estudar e brincar, esse vem com acento circunflexo. E aí? Por que será que ocorreu a diferença, né, entre o vem, a forma flexionada ali do verbo vir, com acento e sem acento circunflexo? Perceberam que ali no primeiro exemplo nós temos uma frase na qual o vem flexionado se refere à criança, no singular. E já na segunda frase, as crianças no plural. Então o que diferencia o vem sem acento do vem com acento é a quem se refere. Se é singular, sem acento, plural, com acento circunflexo, certo? Vejam mais verbos com os quais o acento diferencial ocorre. Observem aqui. O verbo manter. Ele mantém com acento agudo. No plural, eles mantêm com acento circunflexo. O convir, ele convém, acento agudo, eles convém, circunflexo. Deter, mesmo procedimento. Ele detém, acento agudo, eles detêm com acento circunflexo. E o verbo intervir, ele intervém com acento agudo, e eles intervêm com acento circunflexo, né? Então percebam que no singular, as formas derivadas do verbo ter e do verbo vir, né? O que são formas derivadas? São verbos construídos a partir dos verbos ter e vir. Então, a partir do verbo ter, eu posso ter o verbo manter, que vai seguir aí uma regra diferenciada. Na terceira pessoa do singular, quando eu me refiro a ele ou ela, mantém, ganha um acento agudo. Já na terceira pessoa do plural, eles ou elas ganham um acento circunflexo, certo? Então, o que nós vimos nessa aula aí, a partir da leitura de uma fábula, nós podemos analisar o acento diferencial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.